Bom dia a todas, a todos, a todes. Eu sou Daniela Amoroso, sou professora da Escola de Dança da UFBA, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, do Programa de Pós-Graduação em Dança e do Programa Profissional em Dança. Há 8 anos atrás, eu comecei um grupo de estudos, pequenininho, eu mais um mais dois, dois mais três, e aí eu encontrei uma guerreira chamada Lara Machado, que me deu o ar da graça e com quem eu aprendi muito. Já eram mais de 10. Edeise, Nara, Daniel, Felipe, Valéria, Kênia, Carol, Georgiana, Thaís e Luana. E como num girar da porta-bandeira e do mestre-sala, eu encontrei um lampião. Eu encontrei um lampião retado, que me chamou de Maria Bonita. Vejam só. E ainda completou dizendo que eu era uma das 3 meninas do Brasil. Sim, foi Deni Neves quem disse isso. E que junto com ele, eu lidero o grupo de pesquisa Umbigada nos dias de hoje. Hoje? Mas hoje, menina? Hoje não temos nada o que comemorar. Hoje não temos nada para nossa ciranda. Hoje não temos verso de samba para cantar. Acender as velas já é profissão. Hoje não tem nem comida para deixar para os meninos em casa. Cortei o jiló, amargo, pedacinho por pedacinho, jiló mabaço. E do jiló nasceu o samba. Venha cá como puder, ô jiló. Não era jiló, era berinjela. Né, dona Dalva? Tem uma interferência aqui porque a rua está em obra. Volta ao mundo, camará. Volta ao mundo, camará. Resistir não é se entregar. Na ambivalência do nosso Atlântico Negro, as culturas afro-atlânticas demonstraram ao longo dos séculos estratégias de sobrevivência frente a contextos extremamente opressores. Na luta por seus territórios, nossos povos originários ensinaram como renascer na nossa própria terra, a Biayala. E nós? Nós significa o quê mesmo? Em tempos de isolamento, em tempos de afastamento, em tempos de 25 mil mortes em 70 dias. Hoje, nós do Grupo de Pesquisa Umbigada temos um desafio, o de reinventar o princípio de estar juntas, como cada uma de nós aprendeu na nossa cultura popular, mesmo estando arrasadas com o contexto de precariedade escancarada no nosso país, segurando um peso muito maior do que o da gravidade no nosso esforço diário de se sustentar. Eixo desestabilizado, porém não derrotado. Aprendamos o getting down, né, Suzana Martins? Mesmo assim, e exatamente para resistir, vamos jogar. Rola, inverte o jogo, camará. Não vamos largar as mãos, não. Somos cordas de caranguejo. Uma puxa a outra, uma apoia a outra. Vem uma, vem 100, 6, vem 12, vem 18, vem 100. Umbigos conectados com o mundo. Vamos propor um jogo de perguntas e respostas sem pré-determinações. Entra uma por vez na roda. Samba, se amostra e umbiga gostoso quem queira. Se tivermos tempo de relógio, corremos a roda de novo. Então, bora começar. No meu bornal, eu tenho Verônica Navarro, Roberta Roldão, Daniela Botero, Natureza França e Luana Lordelo. Vou sortear e a gente vai começar. Ai, ai, ai. Então, vamos começar o nosso jogo com Daniela Botero. A palavra é sua. Olá, bom dia. Bom dia, Umbigada. Bom dia a todo mundo que está ali assistindo com a gente. Bem cedinho aqui na Colômbia, um pouquinho mais tarde no Brasil, tentando aquecer o corpo para começar a conversar com essas pessoas maravilhosas que são parte do nosso grupo de pesquisa.
Meu nome é Daniela Botelho, eu sou doutoranda do PPGAC, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, da UFBA. E eu quero começar essa corda de caranguejo perguntando para a minha colega Verônica Navarro, a minha colega argentina, que faz parte aqui desse grupo. E só para começar, vamos conversar um pouco sobre essa coisa, essa qualidade que tem muitas das nossas pesquisas, que tem a ver com o fato da gente estar no campo, estar presente no campo, ir para campo, ir para conviver com comunidades diferentes, com diferentes manifestações das culturas populares. Então, esse movimento permanente da gente observar, participar, alguns pesquisadores têm chamado isso de observação participante, outros pesquisadores têm chamado de participação observante, de um corpo no mundo, de um corpo testemunha, de um corpo que dá conta desses contextos. Então, eu queria que Verônica nos falasse um pouco mais dessas ações, desses gestos de observar e participar, e como é que eles se misturam na sua prática, na sua pesquisa. Se tem, por exemplo, espaços e lugares onde a gente só pode observar, não pode participar, quais são os desafios desses lugares onde a gente definitivamente não pode participar por uma ou outra razão, que possa contar alguma história sobre isso, né? Eu, particularmente, tenho várias histórias sobre isso, porque eu pesquiso dentro de um contexto de um povo indígena da Amazônia. Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre isso. Então, tem contextos, tem lugares e momentos e espaços onde, por exemplo, está diferenciado por gêneros, tem espaços femininos, espaços masculinos, onde a gente não pode participar. E como é que a gente lida com esses assuntos para poder dar conta disso na pesquisa? Como isso também enriquece a pesquisa, se dar conta dos espaços onde a gente pode participar, onde a gente não pode participar. Então, Vero, eu vou passar a palavra para você nos contar sobre sua maravilhosa pesquisa e nos contar um pouco sobre essas ações de observar, participar e observar. Bom, obrigada, Dani. Primeiro, um beijo enorme à Colômbia e a todos os amigos de aí, que eu adoro. Bom dia, né, para todas e todos e todas. É uma grande alegria estar aqui nesse momento. E isso que a Dani falou, né? Eu acho que nós aqui, falando de cultura, de dança popular, de comunidades tradicionais, é muito importante, né? Nesse contexto que a gente está vivendo. Eu acho que muito tempo a gente ficou dentro da academia, né? E também fora, sem enxergar esses conhecimentos. Sempre tiveram, só que a gente não olhava para eles, né? E eu acho que esses segredos, né, esses conhecimentos, os saberes que ficaram guardados tanto tempo nessas comunidades, hoje são lugares que a gente precisa abrir os olhos e pegar, né, mais que nunca, assim. Pessoalmente, eu sou argentina, né, resido em Salvador há 5 anos, me interessei sempre por essa interdisciplina entre as ciências sociais e a arte. Então, minhas pesquisas sempre foram em torno a comunidades tradicionais de dança popular. Especificamente no mestrado eu trabalhei com o grupo Nzinga, do qual formo parte, né? E na Capoeira Angola. E isso me levou a sempre ir e voltar para a minha terra, né? Sempre ir e voltar, esse trânsito que eu tenho entre a Argentina e o Brasil, e poder aproximar esses dois conhecimentos, as culturas afrodiaspóricas e as culturas andinas, para mim é muito importante. Nessa pesquisa agora, eu estou pesquisando danças argentinas, que eu falo argentina, mas também são danças que elas se encontram em outros
em outras regiões próximas, né, regiões e territórios que antes da colônia eles tinham outra forma de organização territorial, e depois da colônia também, né, com os virreinatos e enfim. E então são danças que aparecem também no Chile, na Bolívia, no Peru. A gente compartilha essa zona andina, né? Basicamente me interesso por essas danças no contexto do carnaval. Do carnaval do noroeste argentino, situando lá em Jujuy, o estado que está bem acima, né, no noroeste argentino. E por que nesse carnaval? Essas danças que eu estou falando, elas foram codificadas com a construção dos Estados-nação, né, das repúblicas, codificadas de uma forma de ser dançadas, né? Roles para homens, para mulheres, formas estilizadas, hegemônicas, branqueadas, que eu chamo, né? Deixando fora muitas dos fundamentos que essas danças tinham, né? Por serem criadas nessa amalgama toda que a gente tem dos povos afro-ameríndios, vou chamar aqui, né? Então, eu acho que no contexto do carnaval, elas aparecem em outro tempo e espaço, com outras possibilidades de ressignificação, né? De construção de subjetividades. Por ser o carnaval um espaço ritual, um espaço de ligação com a terra, a possibilidade que uma tende a ser de estar perto desses guardiães, que eu chamo, né? Desses fundamentos, e com esses limites que a gente tem, né? Por ser uma pessoa nesse lugar de pesquisadora, né? Ou nesse lugar de só, mas não só, né? A gente vai construindo esses laços comunitários com essas pessoas muito próximas a esses fundamentos, que dão uma possibilidade muito grande de aprendizado, né? O aprendizado com os mais velhos e não só de idade. Aqui posso falar de muitos colegas da minha idade que são mais velhos do que eu, Martim, Mariela, muitos deles que estão lá, né? Na frente desses grupos que levam na frente do carnaval. E aí esse aprendizagem com esses mais velhos é fundamental para a gente poder trazer para dentro, né, de nossos espaços educativos, nossos espaços, e falando o espaço artístico como um espaço formativo também, né, quando está criando, e como trazer esses conhecimentos, os saberes, para estabelecer outras possibilidades de se pensar nesse mundo, né, outras formas menos racistas, menos machistas, menos violentas, de poder ser, né, com liberdade, que entra em todos os corpos nessa roda, né? Então, nesse sentido, eu vou falar, eu acho que vai ter muito para contribuir, a natureza da França, né? Por ter um trabalho muito importante, muito ligado, né, às comunidades, né, formando um grupo comunitário. Como foi para ela, minha pergunta basicamente, como foi para ela, que ela conta um pouco mais da pesquisa com a corda, como ela começou esse trabalho no território, como ela começou esse trabalho comunitário, como é hoje desenvolver esse trabalho comunitário nesse contexto virtual que a gente tem, né? Que ela contasse um pouco esse começo e esse agora desse trabalho comunitário socioeducativo que ela tem com o grupo Acorda. Então, eu passo a palavra para a natureza e vamos continuar rodando essa corda. Gente, Verônica. Sim. Gosto muito quando você trata essa questão do carnaval, né? E de como as pessoas mais velhas te importam. Então, queria só destacar essa sua relação com a ancestralidade, né? Essa noção mais dos povos ameríndios que você coloca, e fazer a ligação do ponto da corda agora com a natureza, tá bom? Que agora ela voltou aqui com a gente. Então, tchau, bora natureza e continua a corda. Ô dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Oi, vadeia, vadeia, tô vadiando. Eu vim aqui pra vadiar. Vadeia, vadeia, tô vadiando.
nós veio aqui pra vadiar. Recebi a umbigada, Vero. Oi. Bom dia, salve, salve umbigada, salve gente, Salvador, Bahia, Brasil, mundo, Congresso UFBA, saudar aí essa revolução de educação, né, e tecnologia nesse contexto de pandemia. A gente está se encontrando agora, é revolução, né? Vou pedir licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, pedir licença a toda a ancestralidade que abriu o caminho para que eu pudesse hoje estar fazendo samba de roda e pesquisando o samba de roda e dando continuidade a essa tradição. Através da educação popular, através da dança, dos movimentos dos corpos aqui na minha região. Então, eu nasci em Cachoeira, Recôncavo da Bahia, e moro aqui na comunidade de Tubarão, Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador. Desde 2013, a gente faz um trabalho com samba de roda, que é um trabalho que surge a partir do grupo Acorda Samba de Roda, e é justamente uma corda que nos leva ao passado, que pretende nos levar ao futuro com mais consistência, mais segurança, mais sustentabilidade, mas é uma corda também que me leva a outras mulheres, é uma corda que me leva às crianças, é uma corda que leva a gente à nossa história. E quando em 2018 eu entro no programa de pós-graduação em dança da Universidade Federal, e tenho, né, Daniela Amoroso como orientadora, uma mulher que tem aí uma tese de doutorado em que pesquisou o samba de roda de Cachoeira, minha cidade, e de São Félix, a minha cidade também, porque é uma ponte que separa os dois, as duas. Eu me encontro confortável dentro da universidade, eu me encontro mais segura, mais confiante e feliz, porque às vezes quando a gente vem da cultura popular e a gente chega na universidade, Vero falou aí, né, da importância da pesquisa em cultura popular, da importância da gente estar trazendo, né, a partir de nossas perspectivas, de nossos olhares, de nossas observações participativas, a gente trazer as tradições, as culturas. E, Vero, o trabalho com a corda samba de roda, ele surge a partir das ausências da periferia, a partir dos meninos que vão embora mais cedo. E isso é uma coisa muito atual, né? A gente está vivenciando isso, a gente está vivenciando esse extermínio todos os dias. E a corda surge para isso, de ver, de perceber que as meninas e os meninos estão tendo caminhos que pode e deve ser diferente por suas potências de existir, por seus saberes, suas criatividades. Então a corda surge para que ela possa conectar a gente a nossos valores também, os valores que muitas vezes o cotidiano embaralha, deixa ali meio turvo, né? A gente não consegue perceber. Então a corda vem para trazer tudo isso através de dança, de samba de roda, de educação popular, de umbigada. E a gente faz um trabalho em que a gente não se perde dos mestres e das mestras. A gente entende que é através deles e delas que a gente vai conseguir uma caminhada firme, uma caminhada com o pezinho ali no chão, miudinho no samba de roda, que a gente pode girar, girar, girar a roda toda, mas o pezinho tá ali, ó, firme no chão. E a gente segue desde lá, meninas pequenas que não tinham nem peito, hoje já estão moças, mulheres, seus cabelos blacks, e mulheres e homens de outras periferias chegam para fortalecer essa corda, para serem fios fortes. E nesse contexto de pandemia agora, a gente está aqui, fazendo movimentação, a gente faz live toda semana, a gente traz o povo do samba para dialogar, a gente fez um sarau ontem, sarau da corda, em que a gente trouxe manifestações artísticas, né, de nossas vivências e experiências. E o projeto Samba de Roda, Corpo, Memória e Poder, que é o meu projeto de pesquisa, né, do mestrado, ele traz essas relações todas, esses saberes, essas conexões através da dança, do samba de roda, e todas as articulações que o samba de roda do Grupo Acorda tem com a comunidade, com os mestres, as mestras, e esses fazeres e saberes que nós vamos trazendo para a contemporaneidade através de nossos corpos. Então, a corda tem a sua história que ela escreve, essa história é fundamentada nos mestres, nas mestras, passa para quem vem depois, mas a gente vai construindo o nosso agora, a nossa realidade. E aí, é um contexto pandêmico, não vivemos isso em outro momento,
e a gente está se reinventando como a gente se reinventou todos os dias. A cultura popular, a periferia, ela resiste no ato de sobreviver. Estarmos vivas já é uma revolução. Estarmos aqui conversando hoje, o Samba de Roda está presente na universidade, no congresso virtual, é revolução. E a gente vai revolucionando todos os dias, umbigando, né? E a partir desse diálogo aí, eu queria passar a minha umbigada. Eu vou umbigar a Dona Luana. Vou umbigar a Luana e quero que ela traga um pouco da pesquisa dela. Lua, fala um pouco da sua pesquisa e como você vê a sua pesquisa em cultura popular, como você vê ela contribuindo para comunidades, para as tradições, para as histórias que estamos construindo todos os dias, através de nossos corpos. Como é que você vê a sua pesquisa contribuindo para a educação popular, para a cultura popular e para as comunidades com as quais, né, você vivencia, os contextos com os quais você dialoga? Passo para você, um biguei. Bom dia a todas as pessoas. Eu me chamo Luana Lordelo. Acho importante compartilhar que eu entrei no programa esse ano, né? E no processo de início, né, de começo, que seriam as aulas, a gente entrou nesse processo de pandemia, né? Então, assim, a pesquisa, a pesquisa de campo, ela ainda se encontra no estado de pandemia. E aí, o que acontece? Apesar disso tudo, né, eu sou professora, eu trabalho com a educação infantil, e assim, Natu, me interessa muito a maneira que desde pequeno, desde muito pequeno, né, eu estou entendendo as relações de metodologia, eu estou entendendo como eu vou trazer princípios, né, dos saberes populares, muitas vezes em outros ambientes, né, em ambientes de outras escolas, no contexto mais de escola, para legitimar isso enquanto produção de conhecimento, né? Porque o meu trabalho ele acontece na cidade de Salvador, né? E como ele ainda não foi para campo, né? Então ele ainda está nesse processo um pouco mais teórico, no sentido de que isso ainda está sendo escrito, está sendo, né, incorporado. E aí eu penso, né, que desde muito cedo é importante eu, a partir desse encontro, né, com essa cultura que você traz muito bem, né, do samba, né, mas que pode ser de uma capoeira, que pode ser de uma questão da cultura popular, e que eu vou organizar o meu corpo, né, para gerar princípios e gerar filosofias. Então, me interessa muito esse corpo, muito criança, e como esse corpo que ele entende quem é ela, né? Então, quem é essa criança de 3 anos? Ela entende que tem relação de gênero, tem relação racial, e o saber popular, ele abarca todas essas questões num sentido muito mais amplo, e ele politiza essa criança. Então, me interessa muito as relações filosóficas, né, e as relações políticas que são geradas, né, através desse fazer popular, né, através das relações do peso. Então, quando eu penso que o miudinho ele tem uma relação, que se for uma pessoa bípede, né, vai ser pelo calcanhar, mas se for uma pessoa, né, que trabalha, que tem o apoio da mão, vai ser a mão dela, né? Se for um outro apoio. Então, pensar também como eu torno essa dança, que é popular de fato, popular e democrática, né? Porque eu preciso, o calcanhar, mas é a mão, mas é o cotovelo, né? Mas é a cabeça. Então, como que eu estou o tempo inteiro empurrando e sendo empurrado pelo espaço, né? Então, como eu torno essa dança não só popular, né, e de um saber popular. Eu não sou da cultura popular diretamente, eu não nasci
no sentido, sei lá, mais raiz, que a gente possa entender, né? Apesar de ter uma família em Cruz das Almas, mas é bem diferente, eu penso, a relação. Mas eu acredito que, por trabalhar desde muito cedo, né, com essa primeira infância, eu penso que é nesse primeiro momento que a gente torna esse corpo politizado e esse corpo democrático e esse corpo que vai entender esse saber e vai dizer isso também é conhecimento. E a dança é esse caminho. É pela dança que a gente vai para tudo isso aí que a gente está falando. E aí, pensando em todas essas relações, né, de peso, de metodologia, de saber popular, né, eu vou chamar para umbigar a Roberta, né? Agradeço muito seu comentário, Natu, foi muito importante. E aí, Rô, eu queria que você trouxesse um pouco de que maneira essa organização do peso, né? De que maneira, a maneira que o seu corpo ele está em reorganização, em conexão com esse baobá que você está trazendo para a gente, né? Então, como que o seu corpo ele se organiza para essa dança e como que essa forma de organização, esse peso, ele traz princípios para você filosóficos, né? Acredito que da filosofia africana e relações políticas. Então, queria ouvir um pouco de você essa relação. Bom dia, eu ainda estou emocionada da abertura até agora da mesa. Eu sou Roberta Roldão, sou doutoranda na Escola de Teatro da UFBA e tive o prazer de estar com a Luana, um projeto PIBID muito interessante, onde nós estivemos juntas no Iguape, Santiago do Iguape. Sim. E para mim é muito gratificante ver o crescimento de Luana, né? Eu quero deixar isso registrado, assim, de você ver alguém que estava na graduação, que agora está entrando para o seu mestrado, que é da dança, vive a dança. Luana é professora, dá aula para várias idades, então que é muito gratificante, que eu me satisfaço vendo o seu crescimento, que eu quero estar muito na sua defesa e estar junto com você no processo. Então, você tocou em vários pontos que linkam com a minha pesquisa. Um deles é que esse enraizamento, né? Eu trabalho com alguns princípios que eu uso o corpo baobá como referência para explicar a dança de Germânia Coni, que para mim ela é a raiz do meu baobá. O meu baobá ele tem um processo também muito forte de conexão com pessoas que vieram antes de mim e que me ensinaram tudo que eu sei de dança africana e afrocontemporânea, né? Meu primeiro contato com as danças africanas foi na Escola de Areia, em que Germânia é a fundadora, então ela, para mim, ela é a raiz do meu baobá. E eu comecei a desenvolver várias vivências, né, que eu chamo de o movimento das baobás, inspirado na técnica de Germânia Coni, em que eu comecei a tentar descobrir de onde vem esse enraizamento, né. A princípio, eu tinha certeza que esse enraizamento vinha dos pés, né, daqueles pés totalmente plantados no chão, em contato com o solo, né, os joelhos semiflexionados, uma coluna que pode se curvar, que não está engessada e pode se mover. E durante o fazer, durante a prática, eu fui descobrindo vários pontos de enraizamento. Então, quando você fala que pode ser a mão, que pode ser a cabeça, e eu descobri que uma das fontes fortes de enraizamento é o umbigo. Né? E eu descobri isso fazendo os movimentos da técnica Coni na horizontal. Né? Então, eu comecei a pensar, até que ponto eu posso democratizar esses movimentos, por exemplo, para uma pessoa que não anda? Isso. Como que anda de outra forma, né? Ela se desloca de outra forma. Ou então, como eu posso me mover numa condição em que eu estou deitada? Será que eu estando deitada eu estou imóvel? E um dia, fazendo os movimentos da técnica Coni, na horizontal,
eu senti que no nosso ventre acontecia um enraizamento muito forte, que eu acredito que já começa desde o momento que nós somos concebidos, né? Se você puder observar o feto dentro da barriga da mãe, existe uma árvore, né? Que conecta ele à mãe. A placenta, ela forma a árvore da vida. E o umbigo é a conexão dele com a mãe. E de forma intuitiva, eu buscava esse enraizamento, né? Tanto que no meu retorno à escola em 2018, a primeira vez que eu fui na escola de areia foi em 2011, assim como você também, o meu processo de pesquisa começou antes de entrar no mestrado, né? Eu entrei no mestrado em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, em 2012, mas eu fui à África a primeira vez em 2011, então é um processo contínuo, né, em que nós estamos mergulhando. Em 2018 eu voltei e enterrei o cordão umbilical do meu filho na escola de areia, na sala de areia. Então eu vejo isso que já era uma forma intuitiva de estar buscando esse enraizamento, de manter a minha conexão com aquele lugar que me desperta tanto afeto, tanta emoção. E comecei a experimentar o movimento das baobás em diferentes lugares. Fiz na Casa Pachamãe, no Circuito Casas, fiz em Cachoeira, morei em Cachoeira 1 ano, então também tive a oportunidade de praticar nas margens do Rio Paraguaçu. Voltei ao Iguape algumas vezes e pratiquei o movimento das baobás, e fiz na praia, na areia, fui experimentando, às vezes sozinha, às vezes com um coletivo, fiz com vocês no Teatro Experimental, né, da UFBA, e através dessa prática, né, me retroalimentando do que também as pessoas me davam de retorno. Georgiana me deu vários feedbacks, ela está fazendo as aulas agora comigo da técnica CONI online, então a gente troca bastante, tem sido bem interessante, que esse enraizamento, ele vai acontecer em diversos lugares do corpo, né? E quando você fala de peso, eu me lembro muito de como é trabalhado na escola as danças na areia, né? Então, a areia, ela te coloca num lugar de equilíbrio precário, não é um equilíbrio, você não está estável como você está num linóleo ou numa sala planificada, você está o tempo inteiro redescobrindo onde achar o seu equilíbrio. Exatamente. E eu entendo por que a areia é tão importante nos processos de aprendizado, porque ela vai te ensinar além dos passos de dança, né? Ela vai te ensinar a descobrir em você princípios de equilíbrio, de estabilidade, de disciplina, que vai além desse lugar que a gente coloca como simplesmente técnica, né? Porque parece ser muito tecnicista quando a gente fala, existe uma técnica CONI, mas a Germênia CONI, ela é uma mulher nascida no Benin. Ela ganhou o mundo, dançou com Maurício Bejar, fez parte do Mudra Afrique e voltou e fez a sua escola em um pequeno vilarejo, Tubal de Alau, no Senegal, em meio a um bosque de baobás. Né? E ela, hoje é até o aniversário de Germaine, né? Então, assim, para mim é um momento muito simbólico estar aqui com vocês, falando de uma mulher que para mim é tão potente, tão importante, tão politizada, porque é uma atitude política, né? Você poder ganhar o mundo, poder fazer a sua carreira dentro das culturas hegemônicas, estar na Europa, mas você escolher voltar, né? Voltar para o seu lugar, voltar para o continente africano, e ela é um agente de mudança social, porque Germaine, ela forma diversos bailarinos, né? Que depois vão formar outras pessoas em diferentes lugares. Então a gente fala que é uma grande comunidade, né? Uma comunidade de sablistas, né? Nós somos cada um grãozinho de areia, e eu tenho o grupo Umbigada como o lugar onde eu consegui trazer para Salvador essa pesquisa, né? Porque eu vim para Salvador sem ter tido contato nenhum com as danças afro-brasileiras, que já estão tão evoluídas aqui em Salvador, tem tantos profissionais bons, tantas pessoas boas que trabalham com dança africana. Então, sempre busquei um lugar e me encontrei, fui acolhida nesse grupo. Fiz os meus estágios do doutorado com a Daniela Amoroso, que para mim é uma inspiração, né, enquanto professora. Ver ela dar aula para mim foi um processo muito gratificante. A Luana estava no meu primeiro estágio no grupo. Então, eu descubro que a minha família sablista, ela foi sendo ampliada, né, e foi abraçando mais e mais pessoas
que hoje eu falo quando eu vou à escola e volto à escola que a gente tem que conseguir um dia reunir todas essas pessoas dentro da escola para poder vivenciar, né, estar naquele lugar. E eu também me considero uma pessoa politizada, com escolhas que são feitas por mim com muita reflexão. Eu tenho trabalhado com a metodologia também de Paulo Freire no meu trabalho, porque eu acho que no momento onde está se sucateando o ensino, né, escolher Paulo Freire é uma escolha politizada, né, de trabalho. E ele também traz a pesquisa participante, né? Paulo Freire trabalhou com Augusto Boal, ele influenciou o teatro do oprimido. Augusto Boal trabalhou com Bárbara Santos, né, que hoje traz para a gente um trabalho incrível na área de teatro, que é o teatro das oprimidas, né? E eu acho assim que dentro do meu trabalho é muito forte para mim essas mulheres que estão o tempo todo presentes na minha vida, né? É Dani que está presente na minha vida, é você, é Germene. São tantas mulheres, é uma força tão grande das baobás, é um baobá que foi crescendo tão com um tronco tão multireferenciado, né? Que eu acredito que os frutos desse baobá, eles vão além de mim. Eu acredito que das nossas pesquisas, desse momento em que a gente está se encontrando aqui, milhares de galhos vão surgir, milhares de folhas vão cair, vão adubar, vão nascer, e outras pesquisas vão surgir. Isso, para mim, é que alimenta fazer pesquisa, né? É poder também saber que outras pessoas, outros universos, outras formas de ver a pesquisa vão surgindo. Legal. Sim. Maravilha. Vamos deixar um pouquinho para a segunda rodada. Tá. E eu tenho que bom? escolher. Já foi todo mundo. Então eu começo a segunda rodada, é isso? Você devolve para quem começou. Daniela Botero. Tá bom. Então, dentro do corpo baobá, eu queria perguntar para Daniela Botero como é o enraizamento desse corpo baobá na América Latina, né? Essa conexão que a gente sabe que existe entre os povos afro-ameríndios, né? Qual seria a sua árvore? Que árvore você escolheria para representar a sua pesquisa? Quem são as suas sementes impactantes, as raízes, né, que te promovem estar ancorada? Que frutos você espera da sua pesquisa? Mãe, quero falar com você. Mãe, deixa eu falar com você. Eu posso tomar guaraná? Pode. Oi, Roberta. Oi, Marcelo também aí querendo falar com a gente. Bem-vindo. Spray de barata e também um negócio. É uma responsabilidade, digamos, fechar essa primeira rodada, tentando ecoar e ressoar com tudo que a gente já falou, com tudo que essas minhas colegas maravilhosos colocaram aqui pra gente, deram de presente pra gente, um monte de sementes, como a Roberta falou, um monte de sementes, um monte de raízes, e eu não saberia dizer qual é o enraizamento da América Latina toda, mas eu acho que a gente tentou trazer algumas pistas quando a Verônica traz essas raízes do carnaval andino, quando a natureza traz essas raízes da samba de roda, do trabalho nas periferias, quando a Luana traz o trabalho da educação em dança nas escolas urbanas, quando a Roberta nos traz essa conexão também da América Latina com a África e com, digamos, a diáspora e todas as sementes que estão espalhadas pelo continente todo. Então, eu acho que é uma bonita forma de espalhar sementes. Eu não saberia dizer qual é exatamente a árvore, mas eu vou começar contando um pouco da minha pesquisa, que é junto ao povo Muruimuina, que é um povo indígena da Amazônia colombiana, que durante anos tem sido deslocado dos seus territórios tradicionais por diferentes razões, né? E tenho que mencionar, por exemplo, as mais importantes, que foram o deslocamento forçado do povo indígena Muruimuina
pela economia da borracha no começo do século XX, que foi um extermínio, uma grande massacre, uma grande situação de escravidão, de morte, de extermínio do povo indígena Muruim-Muina e de outros povos indígenas da região. Depois desse momento de deslocamento dos Muruim-Muina pela economia da borracha, vieram outras grandes oleadas de violência, né? A economia do narcotráfico, o conflito armado colombiano, que já tem muitos anos que a gente está nesse processo doloroso, e isso levou aos Muruim-Muina a se deslocarem por diferentes lugares da Colômbia e de outros países. Então, eu justamente estou falando com os Muruim-Muina que moram na região de Letícia, que é a região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Então, de novo, essa conexão com vários territórios, vários países da América Latina também é uma coisa importante dentro da minha pesquisa, e eu estou trabalhando especificamente com os bailes tradicionais Muruim-Muina, que são celebrações, são grandes festas que acontecem e que permite ali na região de Letícia, permite manter essa raiz, permite manter essa conexão com os territórios tradicionais, só que agora num novo território, nos novos desafios de morar em Letícia, numa cidade, mesmo sendo uma cidade pequena, é uma cidade. Então, esse movimento de se deslocar é difícil, traz um monte de problemas e de dificuldades, mas os bailes são uma forma de manter o grupo junto, e eu sinto que os bailes acabam tendo um monte de conexões com outras coisas. Os bailes permitem que exista uma demanda pela legalização dos territórios, porque para poder ter baile tem que ter chagra, que são os cultivos tradicionais. Então, para poder ter chagra, tem que ter legalização dos territórios, das terras. Para poder ter baile, tem que ter espaço de diálogo. Então, o baile permite que continue tendo os mambeadeiros, que continue tendo, que são uns espaços tradicionais de diálogo e de aprendizagem. O baile permite que a língua permaneça, porque se tem baile, tem música, tem canto. Então, a língua Muruim-Muina continua existindo a partir da música, a partir da sonoridade. Se tem baile, tem relações interétnicas, porque os bailes Muruim-Muina, seu principal objetivo, vamos dizer, é o encontro com os outros. Os bailes Muruim-Muina são bailes que tradicionalmente acontecem de uma forma interétnica. Sempre os convidados são pessoas de outros povos indígenas. Então, isso que acontecia nos territórios tradicionais acabou sendo uma coisa importantíssima nessa nova contextualização, nesse novo território de Letícia, porque ali em Letícia não só estão os Muruim-Muina, como muitos outros povos indígenas que também foram deslocados dos seus territórios tradicionais. Tem os Muinane, os Nonúdia, os Bora, os Andoque, os Ticuna, que são desse território específico. Então, os bailes são uma forma de se manter em diálogo com outros povos, são uma forma de se manter em uma espécie de filiação. E aí eu quero fazer o link um pouco com essa ideia que a Roberta estava trazendo, das sementes, dos galhos, e dizer que, para mim, tem sido muito importante entender que para a gente é como se fosse uma metáfora, mas para os povos indígenas não é uma metáfora, é o pensamento concreto, que é a filiação, uma espécie de filiação expandida, não só com os seres humanos, mas com outras entidades da natureza. Então, se eu tivesse que pensar numa
filiação, como a que Roberta tem com os baobás, eu tenho que falar da filiação dos Muruimuina com a coca, o tabaco e a mandioca, que é os Muruimuina e outros povos indígenas da Amazônia se consideram os filhos da coca, do tabaco e da mandioca doce. As suas práticas todas, a dança está enraizada na relação com essas entidades, com essas plantas. Então, são essas plantas as que possibilitam os diálogos, são essas plantas e a transformação dessas plantas, porque cada uma delas tem processos que acontecem, a coca vira mambe, o tabaco vira ambil, e a mandioca vira cauana, vira caçabe, vira, enfim, várias coisas que acontecem nesses encontros. Eu vou deixar por aí a minha intervenção, né, contando um pouco dessa filiação, mas eu queria, vamos começar uma segunda rodada, já que a gente tem tempo, pensando um pouco nas conexões do que a gente vem falando, do que a gente vem surgindo aqui, as sementes que estão aparecendo. E eu queria só falar com Verônica, de novo, né? Vamos para a segunda rodada, que a Verônica nos contasse um pouco dessa conexão com isso que eu chamei de uma filiação expandida, de como que essas culturas têm uma filiação com outros seres que não necessariamente, claro, a conexão humano-humano é muito importante, mas como que essa conexão também se expande para outros seres, para outras entidades materiais, vegetais, espirituais, o que você quiser, e que nos contasse, que eu tenho certeza que nas culturas andinas isso acontece com muita força, e que inclusive tem muitas conexões entre culturas andinas e amazônicas que a gente pode conversar mais. Então, Vério. Que bom, Dani. Bom, desculpa aí que acabam de tocar na minha porta. Tá fazendo uma reforma no telhado. Então, bom, essa questão, né, de se entender parte, né, de um todo com a natureza. Primeiro eu devo a capoeira, né, aos ensinamentos do grupo Nzinga aí, e aproveito para cumprimentar a mestra Janja, que eu vi que está aqui acompanhando, o John, a Elícia, a Andrea de Cali, enfim, muito obrigada, porque essa família é a primeira que vem me trazer essas outras formas de se entender, né? E escutando também essas últimas aparições, lives, né, do Ailton Krenak, do Nego Bispo, eles trazem essas formas de nos entender, né? Não como explorando a natureza, né? Como esse olhar antropocêntrico, né? Ocidental, e se pensar como parte de um todo, né? A pesquisa aí nos Andes não tem como sair dessa cosmogonia, desse cosmo-ser, né? Que falam, cosmo-pensar, cosmo-ser, como sentir. É outra forma de se relacionar com esse espaço, né? O carnaval é altamente ritual lá, ele se faz começando como uma abertura, né, da terra, uma licença para a Mãe Terra deixar acontecer esse carnaval, um agradecimento pela gente estar aí, e aí inaugura a festa, né, que é esse estar junto, esse celebrar a fertilidade, celebrar essa abundância de água que cai nos meses de fevereiro, março, e essa sabedoria enorme que a gente, enfim, como estudante, como aprendiz, né, vai descobrindo e vai se encantando, assim, com todas as implicâncias que isso tem no mundo contemporâneo, né? Estou falando de um carnaval
que trabalha fortemente, que está sentado fortemente no cuidado da natureza, mas que o avanço do turismo, o avanço né, das patrimonializações dos espaços, o Carnaval e Patrimônio, vem também dando um forte impacto ambiental na festa, um forte impacto ambiental nas comunidades, fortes contradições que a gente tem que enfrentar, forte violência também para as mulheres, que basicamente elas são a fonte, né, da agricultura, a fonte da festa mesma, né? Então, assim, essa possibilidade que a gente tem de entender essas contradições e de colocá-las para poder avançar, né? Avançarem no sentido saudável, no sentido de outros saberes que nos deixem de outra forma nesse âmbito comunitário, né? E aí, já que eu peguei o gancho, né, da patrimonialização e tal, que eu sei que é um tema que dá muito, mas que é importante também dentro da nossa cultura popular, importantíssimo. Eu vou chamar de novo a natureza aqui, e eu vou pedir para ela, se eu sei que não vai resolver essa fala, né, mas queria que ela contasse um pouco, né, dos últimos acontecimentos que a gente conhece, que, por exemplo, em Santo Amaro, a Casa do Samba, ela vem com um processo de deterioro, né? Caiu uma parte dela, essa questão dos mestres, das mestras da cultura popular, né? Como a gente também, nesse momento das políticas culturais, teve tanta coisa, né? Teve tanta foco nisso, tanto edital, tanto recurso, tanta coisa que chegou, né, a ser uma coisa assim mundial, isso foi para todo lugar. E hoje a gente vê que cai os pedaços, né, de uma casa tradicional, de uma casa fundamental para a área do Recôncavo. Aí queria que a natureza contasse um pouco como ela está sentindo isso, assim, eu sei que dá para outra live aqui, mas pelo menos que ela que está em contato direto, né, e que tem essa possibilidade de analisar essa questão cultural, né, por lugar que ocupa, queria que ela trouxesse essas ideias aqui para nós. Ok, Vero. Nossa, gente, quanta coisa nessa corda de caranguejo, hein? Fico aqui toda rebuliçada. Então, o samba de roda recebeu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2005, certo? Inclusive, a ASEBA, Associação de Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, lá atrás, né, tem uma participação nesse processo do título. Quem pleiteia esse título é a doutora Dalva Damiana, o samba de Dona Dalva, com o pessoal do samba Filhos de Nagô. Tem alguns atores aí que eu talvez não vou me recordar, e o pessoal da SEBA tem essa participação nesse processo, né, de construir um dossiê, de elaborar um dossiê para que esse reconhecimento exista, e em 2015 agora foram 10 anos, e o pessoal está montando um outro material, né, para manutenção desse título, digamos assim. E aí, Vero, enquanto não era patrimônio reconhecido, né, patrimônio da humanidade pela Unesco, a gente precisa muitas vezes, né, dessa coisa do papel, do título, para que as coisas aconteçam, para que as políticas públicas sejam voltadas, como você mesmo disse. Mas antes de ser reconhecido como patrimônio material da humanidade, o samba de roda acontecia nas casas, como continuou acontecendo, mas acontecia nas casas, nos quintais, nos terreiros, nas cozinhas, com um pandeiro, ou com uma garrafa, ou com um prato, ou com uma panela, e eram grupos de samba que, assim, não tinha essa formalização, né, um grupo de samba, tanto é que muitos grupos, assim, Suspiro do Iguape, o samba de roda Filhos de Nagô, e aí Filhos do Varra Estrada já é um lugar que tem, né, não sei se é São Félix ou Cachoeira, mas os grupos, eles começam a surgir numa configuração formal com os nomes de sua família, de sua comunidade, ou o samba Suerdique, que nasce na fábrica de charutos que Dona Dalva, né, o Raiz de Salbara. Então, assim, com essa patrimonialização, as comunidades, as famílias que faziam samba nesse contexto de
vida, trabalho, relações com a natureza, vou lavar roupa no rio, estou aqui fazendo uma reunião dentro de casa. Uma coisa que a gente trouxe muito aqui nessa roda é isso, é que a cultura popular, a gente traz a dança, né? A gente pode trazer a expressão da roda, a música, mas isso está entrelaçado a outros elementos. A natureza, a culinária, o trabalho, é essa força da cultura popular, essa potência que a cultura popular tem, né, que já quando eu passar para a Luana eu vou fazer esse link de novo, né, que ela cobre as brechas da educação formal. Só que a patrimonialização acontece, o reconhecimento está ali, certo? Como patrimônio. E aí as políticas públicas são voltadas para essas pessoas. Mas quais pessoas? Quais são os acessos que os mestres, os filhos dos mestres, até outro dia, né, tinham? Como é que está o povo do samba de roda na academia, na universidade? São os filhos e netos que estão? A gente vê que já tem muito filho, muito neto, muito sambador e sambadeiro na academia, mas isso ainda é muito pouco. Então, quando essas pessoas, e não só na academia, mas nesses acessos a escrever um edital, a produzir, né, um evento, um conteúdo, normalmente tem que se fazer parcerias com outras pessoas, né? E aí a gente fica com aquele risco do protagonismo da nossa história. Outras pessoas que têm a capacidade, né, o acesso a produzir, a realizar um projeto, a executar, e aí a gente termina ficando muitas vezes como objeto de pesquisa. Isso é muito contraditório, isso é um risco. Quando você fala da Casa do Samba, que despencou esses dias, já faz tempo que a comunidade do samba de roda pede aos poderes públicos uma atenção com relação à Casa do Samba. Então, o título está ali, o patrimônio está ali. Uma observação que eu quero fazer muito importante, que eu tenho dito muito para as pessoas. Os grupos de samba de roda, quando vão tocar no São João de Cachoeira, que é o tradicional São João Feira do Porto, normalmente tem os grupos de samba de roda que tocam entre a tarde e a noite. Esses grupos, eles contêm aí 20, 30, até 40 pessoas. Muitas vezes, o cachê não chega a R$5.000. Mas o São João de Cachoeira, ele leva atrações pops, né? Do forró nacional, do axé, de várias outras manifestações da cultura popular, mas não tradicional, né? Que está aí no comercial, e pagam cachês absurdos, pensando nos cachês que se pagam para aqueles que estão ali dando manutenção às tradições, às histórias das comunidades, das cidades. Então, assim, essa contradição, ela está em todo lugar, está o tempo inteiro. E os mestres e as mestras, eles continuam lá, né? Dando meio-dia nas suas casas, muitas vezes com uma pensão, né? Com um auxílio do governo aí, que não é um auxílio, mas como é que a gente chama? Aposentadoria, isso, com aposentadoria que não dá para sustentar a sua família, e que seus filhos precisam ir trabalhar em outros lugares, trabalhar para outras pessoas, dedicar sua potência de trabalho, muitas vezes num supermercado, nada contra, mas ele podia, com todo o seu potencial, estar ali, cuidando, vivenciando, produzindo, fomentando a cultura, a tradição que a sua família trouxe para ele, através do umbigo de sua mãe, né? Os umbigos, a gente trouxe aqui, Roberta trouxe, do umbigo como esse lugar de conexão. Quantos quilômetros de cordão umbilical nos trouxeram até aqui, para a gente estar umbigando agora? E por que a gente cuida e trata essa ancestralidade, essa continuidade de maneira tão lamentável, né? E aí eu vou passar para a Luana de novo, Luana, com essa proposta da pesquisa e de trazer essas relações, né, da cultura popular dentro da educação, na infância. E assim, eu sinto, Luana, que eu tenho certeza, as falhas da educação formal, elas são muitas, né? Porque está associada em uma série de fatores sociais, econômicos, políticos, raciais, né? Coloniais. E eu sinto a cultura popular como um elemento de dar conta da educação formal. A cultura popular, ela cobre as brechas que o Estado deixa na educação de nossas crianças, que tem ali, ó, a matemática está aqui, o português está aqui, a ciência está aqui. E quando você chega numa roda de capoeira, no samba de roda, você toca, você canta, você bate palma, você umbiga e você está ligado e ligada na organização da roda. Então, eu te dou esse presente e lhe agradeço por ser esse presente, de ter a cultura popular como elemento de sua pesquisa, para que você possa, no seu lugar de educadora,
levar essa força para as nossas crianças. Biguei você, minha irmã. Muito emocionada, Natu, com a sua fala. Chega, estou meio assim, tremendo. Porque assim, a gente, quando vai para o ensino formal, a gente se depara com uma coisa que me gera muito incômodo, né? Que são as datas comemorativas. E aí a gente percebe, né? E a gente entende que a dança ela tem esse caráter do festejo, né? E da cultura popular, mas que me parece que só aparece, né, no São João, ou só aparece no Dia da Consciência Negra, né, como se ela fosse uma colagem. Então eu vou lá e eu colo e eu resolvo todo um problema racial no Dia da Consciência Negra. Tipo, tá tudo bem, a gente vai, faz a apresentação e resolve, né? E a gente não entende que a gente precisa trabalhar o processo pedagógico desde o início com o pensamento, né, que o filósofo Renato Nogueira ele traz para a gente esse presente que é o pensamento afrocentrado, né? Ele traz essa leitura a partir da filosofia brasileira. Então a gente ter um olhar dos nossos parâmetros de educação a partir do meu lugar, né? Então se eu vou estudar sobre qualquer que seja, se eu vou estudar matemática, eu vou estudar a partir do meu lugar de sujeito, né? Eu estou vendo aí que você tem 1, 2, 3 instrumentos. Então, eu vou estudar a partir disso, porque é essa educação que eu vou acessar. Então, é aí que eu vou fazer com que essa educação popular, ela seja democrática, ela seja para todos, né? Então, como que eu vou, por exemplo, como eu vou trabalhar um pulso, né, de um samba com uma criança surda? Eu preciso, né, e eu preciso também sair de um lugar de hierarquia, né, de professor, entendendo que, eu preciso ter muita humildade, né, de que aquela criança de 2, 3 anos, 4 anos, ela vai estar junto comigo, né? Eu não sou mais nem menos. Então, eu acho que, nesse sentido, a cultura popular ela traz esse presente. E eu fico muito atravessada e muito incomodada. Assim, a Iná até comentou sobre isso, né? Sobre para quem que essas questões interessam, né? Senão a gente cai de novo nas questões coloniais de que tem um carnaval, vamos colocar quem é que vai na linha de frente, né? E quem é que vai no camarote. Então, não, a gente fica aqui bem legal, só assistindo, só produzindo, só estudando esse objeto, e eu não tenho um encontro, né? Eu não tenho o que eu estou entendendo e estou chamando de transformação, né? Então eu preciso muito cedo, né? Muito cedo com essa criança trazer outras organizações estéticas, e eu preciso trazer formação estética de cultura popular. Porque assim, gente, se a gente não traz, e aí a gente olhar para a nossa referência e entender que uma sambadeira, né, ela é tão quanto uma bailarina de primeiro, sabe, de solista, e não existe nenhum tipo de desmerecimento, no sentido de que as duas estão iguais, né, no sentido de iguais, mas com suas diferenças e com seus corpos. Então, quanto mais eu trago referências, e por isso eu falo dessa coisa do que o enraizar, ele é no pé, mas ele é também na mão, ele é também na cabeça, ele é em outros lugares do corpo, porque o tempo inteiro eu estou empurrando o espaço e ele está me empurrando. E a quantidade de coisas que eu posso estar agregando vai fazendo com que eu traga outros referenciais, outros incômodos, outras provocações e outros, eu não entendi, né? E me interessa esse não entender, essa filosofagem, né? E da primeira infância. Então, isso para mim é muito precioso, a filosofia, e me interessa muito essa filosofia na dança. Né? Como que eu penso essa filosofia a partir do olhar da dança, a educação a partir do olhar da dança do corpo.
E aí, para dar continuidade, dar segmento, eu vou chamar de novo a Rô, né, Rô? E eu peço, Rô, que você fale um pouco para a gente que acompanhou a sua pesquisa, eu sou muito grata a você por tudo que você ensina para a gente o tempo inteiro. Conversar com você é um ensinamento o tempo inteiro, todas essas mulheres. Mas que você contasse um pouco para a gente o que é esse baobá, né? Porque é interessante ouvir o que é esse baobá, que planta que é essa, e pensar nessa parte filosófica, né? Essa filosofia que você me traz como uma filosofia de cozinha, como uma filosofia que eu construo quando eu tomo um café, quando eu estou comendo, quando eu estou cozinhando. Então, essa filosofia que não tem aquelas palavras estranhas, né? Que é uma filosofia muito de pertinho. Então, que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu acho que o que me emancipou dessa ideia de não ver, em primeiro lugar, a minha pesquisa não ter um objeto de pesquisa, e sim um sujeito, né? Porque a minha pesquisa ela tem sujeitos de pesquisa, são protagonistas, são pessoas que fizeram a sua história, né? Foi Paulo Freire que me libertou, né, dessa visão que a gente tem cartesiana, de que a pesquisa ela tem um distanciamento, você olha de fora e fala de um objeto, né? E também as filosofias africanas, porque se tem uma ideia de que a filosofia surgiu após a colonização, né? E a gente tem que entender que a história da África sempre existiu antes da colonização, né? A África tem uma história, a África tem filosofia, a África tem matemática, a África desenvolveu arquitetura. Então, assim, falar do continente africano é falar de pluralidades, né? É falar de heterogeneidade. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, você conhece a África? Me conta um pouco de lá. Eu falo, gente, eu conheço muito pouco, eu conheço 3 países, né? E a África tem mais de 50 países. Então, falar do baobá, para mim, é buscar uma filosofia desde o momento em que eu observo o baobá. Ele é uma árvore que está em constante relação. Ele está em relação com o solo, ele está em relação com o ar, ele está em relação com os animais que sobrevivem daquela fruta do baobá. Ele está em relação com os conceitos tão emergentes, né? Se você olhar a flor do baobá, é uma flor branca. Né? Então, o baobá também vai dialogar com os conceitos que hoje estão efervescentes, como branquitude, negritude, resiliência, lugar de fala. Né? O baobá ele é tão generoso que ele não nega a sombra dele nem mesmo ao lenhador. Né? Então, até mesmo quem não acredita nas filosofias contra-hegemônicas tem direito a ter acesso a essas filosofias. E o baobá não existe só na África, o baobá existe na Índia, existe em Madagascar, né? Existe aqui no Terreiro Bate-Folha, onde nossa colega Carol faz a pesquisa. Então, o baobá, ele, acima de tudo, ele representa a generosidade, é o povo em pé, a floresta erguida, né? É a ideia de que não tem como a gente falar de ser humano sem falar de uma natureza, sem falar de uma natureza que é sustentável, principalmente agora, no momento, gente, em que a gente está vendo que o antropocentrismo não deu certo. Exatamente. Né? Exatamente. Temos que rever, a gente tem que sair melhores seres humanos depois disso que está acontecendo. Não dá para voltar a ser o que era. As pessoas falam, não vejo a hora de voltar ao normal. Não dá para voltar ao normal, o normal não deu certo. Né? Então, assim, as filosofias africanas, elas me desconstroem o tempo inteiro. Ela é como a capoeira, que vai te dar uma rasteira, que vai te ensinar a gingar, né? Quando você falou de cosmogonia, Germaine fala que o seu corpo é o cosmos, né? Que você tem aqui o seu sol, que você tem a lua, sim, né? Ali no seu bumbum, que você tem as suas estrelas no seu sexo, que quando você dança ondulando o tronco, mexendo o quadril, trabalhando com um braço que pode se mover, você faz o cosmos dançar, é dançar a cosmogonia. Né? É praticar a filosofia, porque a filosofia, acima de tudo, ela é dinâmica, ela é prática, ela não está estática em livros, né, que Platão escreveu. A filosofia, ela se faz filosofando, isso que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo filosofia, né? Então, para mim, é muito bom poder trocar, poder dialogar, poder
entender que uma árvore também me ensina, né? Não é só o ser humano o máximo da natureza, né? Que nós estamos também integrados. E que é através desses momentos como agora, que nós estamos trazendo, mesmo que seja no universo online, tantos questionamentos em que a gente possibilita a troca, né? Possibilita esse desconcerto, esse samba do miudinho. E aí eu quero trazer para Dani Boteiro, perguntar para ela, eu quero que você me fale o sentimento mesmo, bem subjetivo. Como é estar entre os povos que você pesquisa, né? Como é dançar com eles, comer com eles, mambear com eles, que você já trouxe isso pra gente pro grupo, né? O sentimento, sabe? A sensação, o que é o sentir, porque para mim sentir é curar e é pesquisa. Então, que você traga um pouco do seu afeto que você tem, né? Desse sentimento em estar com eles. Obrigada, Rô. Estamos aqui encerrando a segunda rodada já, com uma pergunta bem de sentimento. É difícil, né, pensar numa palavra só, mas eu vou tentar pensar na memória mais afetiva. A memória mais afetiva talvez é uma alegria, mas alegria calma. Junto com os Muruimuna, se tem uma coisa que a gente faz é dar risada o tempo inteiro. Se permitir dar risada de si mesmo é maravilhoso. Com muita frequência você tem que dar risada de você mesmo, porque você se vê enfrentado a um monte de práticas técnicas que você não sabe fazer, você não sabe andar pela selva, você não sabe pular as poças de água, você não sabe arrumar a fogueira, você não sabe muitas coisas, mas ao mesmo tempo você sabe. Quando a gente está conversando com os Muruimuna, por exemplo, nos mambeadeiros, nos chagras, tem essa coisa de constantemente estar mudando de espanhol para Muruimuna, para espanhol, para Muruimuna, né? Então você fica perdido e ao mesmo tempo eles falam o tempo inteiro, você entendeu? E aí as primeiras tentativas minhas era sempre falar, não entendi. Aí os avós, os abuelos, os mais velhos sempre falam, não. Sempre que alguém te perguntar se você entendeu, você tem que falar que sim, porque você entendeu alguma coisa. Pode ser que você não entendeu tudo, mas você entendeu alguma coisa. Então, começar valorizando isso que você entendeu é uma forma de acessar a outros conhecimentos. Então, quando eu penso nessa alegria, nessa alegria que eu estou falando, nessa alegria calma, eu penso, claro, nessa relação de novo do que eu estava falando, da relação com a coca, com o tabaco, com a mandioca. E então eu queria falar, por exemplo, dessa prática que é mambear, que vocês mencionaram, talvez por estar no grupo de pesquisa, vocês já me ouviram falar várias vezes, mas talvez para o público não seja tão evidente. Entre os Muruimuna, essa relação com a coca é uma relação muito importante, não só de filiação, como de vida, de sustentar a vida. E com a coca se faz uma preparação que é o mambe, que é uma preparação de folha triturada, a folha da coca triturada e misturada com outra folha de uma árvore que se chama de arumo, que vira um pó bem fino, e se consome esse pó de coca. Para que se faz isso? Digamos, na forma mais básica, a coca mantém a gente acordada,
mantém a gente acordada, tira a fome e cria uma forma, cria um estado em que seu corpo está frio e doce, explicaria, né, os Muro e Muina. E esse corpo frio e esse corpo doce, adoçado, né, dulce, é o corpo que pode conversar, é o corpo que pode falar, que pode cantar, que pode dançar, que pode trazer ensinamentos. Porque quando você consome o mambe, eles falam que não é que a gente incorpora o espírito da coca, não, mas que seu corpo tem o hálito da coca. Isso é muito importante, porque o hálito é a forma em que a palavra vira um movimento, é a forma em que a palavra se transmite, e a palavra pode ser um canal, uma via para aprender, para se manter conectado com o território e para trocar. Quando a gente chega com os Muro e Muina, sempre eles vão te oferecer seu mambe e você oferece o mambe para eles, e a mesma coisa com tabaco e a mesma coisa com mandioca. Então, digamos que isso é assim, resumindo um pouco essa relação com essas plantas, que é muito importante para os Muro e Muina. Eu quero passar, então, agora a palavra para Daniela Moroso, que vai estar voltando agora, depois dessa segunda rodada. A Dani talvez tenha alguns outros comentários e vamos passar para a seguinte parte. Gente, se tivesse sido ensaiado, não teria dado esse tempo tão certo como foi. Jogo é uma coisa incrível, né? Brincar é algo que realmente nos fascina. Brinquemos mais. Bom, nesse tempo que nos resta, a gente teve uma pergunta que eu gostaria de destacar. Então, o jogo agora, ele não segue mais a corda, tá? Quem pegar a pergunta, pega e comenta, tá bom? Daniel Moura é integrante do Grupo Umbigada, é professor da UFES, doutor, né? A gente fez uma mesa antes de ontem. Eu gostaria de colocar a pergunta dele aqui para vocês, meninas, e agradecê-las profundamente pela entrega de vocês nessa mesa, nessa corda de entrevista. Estou muito feliz e emocionada também, porque é muito poderoso estar junto com vocês. A pergunta de Daniel é a seguinte, que eu gostaria que quem se sentir à vontade para responder, responda, tá? Quais de vocês têm pesquisas que implicam uma apresentação artística? Como a pesquisa vai para a cena? Né? Então, se vocês quiserem responder, por favor, peço que peguem a bola. E aí, eu posso responder rapidinho. Eu acabei de falar, mas eu vou responder rapidinho. A minha pesquisa não é exatamente uma apresentação artística, mas é uma forma de performance que eu estou procurando. Como a minha pesquisa tem envolvido toda essa coisa da palavra, da fala, então é um caminho que eu estou tentando procurar entre essa performance oral, que vem das narrações, que vem, né, dessas coisas, dessa palavra que eu estou aprendendo, e junto com o que eu tenho chamado de ações, gestos cotidianos. Então, o que eu estou tentando é organizar um pouco como é que eu vejo que esse baile está feito de um monte de ações cotidianas. As ações de semear a mandioca, de arrancar a mandioca, de pilar o mambe, de amassar a mandioca, e que é disso, dessa gestualidade, da onde vem o baile. Talvez tenha uma foto por ali que a gente possa ver, que a gente pode ver.
a foto do baile, para imaginar um pouco. São bailes enormes, onde participam muitas pessoas. Então, é um desafio tentar fazer uma espécie de performance eu sozinha, quando realmente isso aqui é um baile coletivo enorme, onde participam muitas pessoas. Eu acho que várias pessoas já falamos disso, né, de como é desafiador para a gente criar alguma coisa quando a gente está trabalhando com manifestações que são definitivamente coletivas, definitivamente uma coisa que implica muita gente. Então, o que eu tenho tentado fazer é me aproximar desses gestos específicos e tentar enlaçar eles a partir dessa ideia de uma performance oral, de uma performance que vem mais da fala, das palavras, recuperando conceitos nativos. É isso. Então, vou pegar essa bola aí, né? E eu acho que agora a gente não recebeu mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser colocar, ainda tem um tempinho, tá bom? Quem estiver assistindo a gente. Então, enquanto isso, eu vou partindo para os agradecimentos, certo? Eu gostaria muito de agradecer. Tem mais uma pergunta, Dani, da Mônica Leite para a Roberta, a respeito do enraizamento de Germênio. Então, puder falar um pouquinho rápido. Então, ela me perguntou se esse conceito de enraizamento que eu falei vem da Germaine. E a Germaine, ela tem um livro escrito, né, que, inclusive, arduamente, aí trabalhamos na tradução dele, a Dani junto também. Esse conceito não está descrito no livro, mas ele é transmitido através da prática, né? O próprio estar na sala de areia, que é uma sala que chama Alopo. Alopo é o nome da avó paterna de Germaine, a qual ela acredita ser a reencarnação, né? E ela tem um filme, um documentário, chama Yatunde. A Dani corrige meu francês aí, La Mère Revenue, a mãe que retorna. E onde ela conta a trajetória espiritual dela, né? Por que aquela sala tem o nome dessa avó paterna e o que isso influencia ou não na dança dela. Então, mas o conceito que eu trabalhei de enraizamento, ele começou para mim no meu mestrado, quando eu estudei a Congada. Eu acreditava que o enraizamento era só pelos pés. Mas com a prática da técnica Coni, fui descobrindo diferentes lugares de enraizamento e essa fonte que nós temos, né, nas nossas estrelas, que a Germaine chama, que é o enraizamento umbilical, né? Mas com certeza a Germaine influencia nos meus conceitos e na minha pesquisa, né? Porque a prática a qual eu tenho acesso é a prática que ela me possibilitou. Então, espero ter respondido a pergunta. É um processo de investigação, né? A gente nunca tem certeza, a gente está sempre aprendendo, né? Acho que para todas nós, assim, é um processo investigativo. Investigativo, experimental, né? Dinâmico, não linear, em que a gente mergulha nesse trabalho e vamos buscando formas de traduzi-lo ele para o meio acadêmico. Legal. Acho que a gente, com essas duas questões que vieram aqui para a gente abre quase que um novo tema de conversa para a corda de caranguejo, né? Que é esse lugar que nós temos uma responsabilidade muito grande, primeiro, de, pelo menos, equivaler os nossos saberes populares com os nossos saberes ditos acadêmicos. Então, essa nossa postura de pesquisa é uma postura árdua mesmo, como a Roberta está colocando, porque os trabalhos, eles são geralmente inéditos, geralmente ninguém trouxe um princípio muro e muina para fazer um processo criativo. Então, tem entender a noção de peso, entender como é que a roda traz saberes que juntam umbigos, e como disso é um saber que educa. Então, olhar para uma festa como o Carnaval, que Verônica, Daniela olha, e tentar, dali dessa festa, tirar valores políticos, valores filosóficos, coisas que movem o corpo, né? Então, a gente é de dança, então esse trabalho é árduo, mas é muito prazeroso. Então, é por isso que a gente preza pela resistência, a gente preza por continuar,
a gente preza por continuar de mãos dadas. Então, eu vou aqui rapidinho, a gente tem mais um tempinho, passar uma rodada nessa corda incrível, que eu estou muito contente, muito satisfeita. Obrigada, meninas, gratidão. Agradecendo a UFBA, a iniciativa de ter um congresso virtual que nos mantém conectadas de alguma maneira, e agradecer a todas e todos que participaram, que trouxeram questões ou que estão ouvindo a gente, gratidão. Amanhã a gente continua uma outra corda, no mesmo horário, com outras pesquisadores. Então, obrigada. Passo a bola para a gente fazer os agradecimentos, queridas. Obrigado a todo mundo que está escutando a gente, obrigada pelos comentários e todas as colegas aqui, amigas que estão na corda, foi muito gostoso fazer esse diálogo com vocês. Obrigada à UFBA, claro, que está fazendo essa iniciativa maravilhosa de juntar a gente nesse tempo que a gente está tão sozinho, tão isolado, e eu deixo aqui um pouquinho de som das guardas Murui-Mui. Bom, obrigada a todos. Eu vou me despedir com bem curtinho do Viejo Antônio. Vai ser em espanhol para trazer essa terra aqui. Do comandante Marcos, lá do Chiapas, que ele diz assim: La sabiduría no consiste en conocer el mundo, sino en instruir los caminos que habrá de andar para ser mejor. La sabiduría consiste en el arte de descubrir por detrás del dolor la esperanza. Seguimos juntos. Obrigada. Como? Tchau! Elas daí. Então, vou me despedir aqui agradecendo. Eu vou me embora, vou cheia de saudade. Quando isso passar, eu prometo às irmãs te umbigar com vontade. Eu já vou embora, vou cheia de saudade. Quando isso passar, eu prometo umbigar de verdade. Adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem, eu vou com Deus. Boa viagem, Nossa Senhora, todos os orixás encantados, todos os ancestrais, a gente vai junto com eles e com elas, porque a gente vem deles e delas. Gratidão, minha gente, axé. Eu queria me despedir falando uma frase de uma música que a minha avó canta, né? Que é quem quiser aprender a dançar, vai na casa de seu Juquinha. Então, quando a gente quiser aprender alguma coisa, que a gente volte para nossa casa, porque é lá que a gente se reconhece. Obrigada. Tchau, gente. Gratidão, gratidão.